Hoje vamos começar o programa falando com os devotos. Nós vimos na TV que a COP30 acabou e alguns líderes já foram até embora. Alô Mahananda, Haribo, onde vocês estão? Jai Prabhupada, minhas reverências, Hare Krishna. Então, ainda estamos em Belém. Na verdade, a COP começa nessa segunda vez. Teve uma pré-COP, uma pré-reunião que talvez tenha acabado ontem, mas oficialmente começa a programação dia 10, segunda-feira, vai até o dia 21. Então até o dia 21 a gente permanece em Belém ainda. Aí depois nós começamos essa viagem de volta. Ah, que legal! Muito obrigado pelas notícias e pelas explicações. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada Patita Pavana. Bom, então vamos ler agora mais um pouquinho do Bhagavad Gita como ele é. O modo da bondade condiciona uma pessoa à felicidade. A paixão condiciona a pessoa aos frutos da ação. E a ignorância, a loucura. Satvam Sukhe Sanjayati Raja Karmani Bharata Gyanam Navrityatutama Pramadi Sanjayati Uta. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 14, verso 9. Bicho, muito claro, né, Bíblia? 2 linhas, Krishna falou tudo. O modo da bondade condiciona uma pessoa à felicidade. A paixão condiciona a pessoa aos frutos da ação. E a ignorância, a loucura. 70% das pessoas do mundo estão na maior loucura, Bimala. 20 e poucos por cento colhendo os frutos da ação. E só uns 5% das pessoas do mundo se acham felizes. Ou se sentem felizes. Se acham felizes. Você pergunta para eles, eles acham que são felizes. Fala mais e fala menos. Já começou a dar bronca. Uma pessoa no modo da bondade se satisfaz com seu trabalho ou ocupação intelectual. Assim como um filósofo, um cientista ou um educador podem ocupar-se num campo particular de conhecimento e podem satisfazer-se dessa maneira. Um homem nos modos da paixão e bondade pode se ocupar em atividade fruitiva. Ele possui tanto quanto pode e gasta para boas causas. Às vezes, ele tenta abrir hospitais, dar a instituições de caridade, etc. Estes são os sinais de uma pessoa no modo da paixão. E o modo da ignorância encobre o conhecimento. No modo da ignorância, qualquer coisa que a pessoa faça não é boa nem para ela, nem para ninguém. E tudo, tudo está ou tem a ver com os 3 modos da natureza. Então, a todo instante, calma, Bima, estou realizando as misérias do corpo e da mente. Nós estamos aí sendo influenciados por bondade, paixão ou ignorância. Isso precisa ser estudado, Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, para entender todos os detalhes. Como funciona o mecanismo dos 3 modos da natureza material. Já vou ler mais. Ó filho de Bharata, às vezes o modo da paixão se torna proeminente, subjugando o modo da bondade.
E às vezes o modo da bondade subjuga a paixão, e há outras vezes que o modo da ignorância subjuga a bondade e a paixão. Dessa maneira há sempre competição pela supremacia. A todo instante somos influenciados por um dos três modos: bondade, paixão e ignorância. Nós, pessoas comuns, porque os verdadeiros devotos de Deus, eles estão sempre na bondade pura, que não tem nada a ver com a bondade material. A bondade material ainda é ilusória. Quando o modo da paixão está proeminente, os modos da bondade e ignorância são derrotados. Quando o modo da bondade está proeminente, paixão e ignorância são derrotados. E quando o modo da ignorância está proeminente, paixão e bondade são subjugados. Essa competição continua sempre. Portanto, a pessoa que tem realmente a intenção de avançar em consciência de Deus, Krishna, tem que transcender a estes três modos. Está vendo? Não ser influenciado nem por bondade, paixão ou ignorância, não ser jogado para lá e para cá. A proeminência de um certo modo da natureza se manifesta em nosso comportamento, em nossas atividades, no comer e etc. Tudo isso será explicado em capítulos posteriores, mas se a pessoa quiser, ela poderá desenvolver através da prática o modo da bondade e desse modo subjugar os modos da ignorância e paixão. A pessoa pode similarmente desenvolver o modo da paixão e subjugar o modo da ignorância. Não, peraí, deixa eu tomar água. Eu estou sendo influenciado, Bimala, por ignorância. Predomina o modo da ignorância, Os devotos estão no modo da bondade. Cadê onde foi que eu tropecei aqui? Através da prática, aqui Mas se a pessoa quiser, ela poderá desenvolver através da prática o modo da bondade e desse modo subjugar os modos da ignorância e paixão. A pessoa pode similarmente desenvolver o modo da paixão e subjugar a bondade e a ignorância. Ou a pessoa pode desenvolver o modo da ignorância e subjugar a bondade e a paixão. Embora existam estes três modos da natureza material, se a pessoa se determinar, ela poderá ser abençoada com o modo da bondade. E ao transcender o modo da bondade, poderá situar-se em bondade pura, que se chama o estado de Vasudeva. Um estado em que a pessoa pode compreender a ciência de Deus. Está vendo? No modo da ignorância ninguém vai entender Deus. Comendo carne, peixe, ovos, bebendo, fumando, tomando a droga do café, a droga do chá, a droga do chocolate, droga do álcool, só as drogas. Com a mente aditivada, cheia de drogas, impossível conhecer Deus. Como a gente pode ver no mundo inteiro, Só por volta de 5% das pessoas conhecem Deus de verdade. A maioria coloca outras pessoas no lugar de Deus. Inventam o seu próprio Deus. Está onde eu estava, hein? Aqui, Se é no si. Se a pessoa se determinar, ela poderá ser abençoada com o modo da bondade. E ao transcender o modo da bondade, poderá situar-se em bondade pura, que se chama o estado de Vasudeva. Um estado em que
a pessoa pode compreender a ciência de Deus. Não, falei bobagem aqui, Bímola, nem 5%. 5% atinge o modo da bondade. Desses 5%, algumas raras pessoas vão para o estado de Vasudeva, a bondade pura. E aí, essas raríssimas pessoas podem compreender a ciência de Deus. Porque Hare Krishna é raro. Então, se bobear, não dá nem 1% do mundo que conhece Deus. Mas todos podem. Mas nem todos querem, nem todos se esforçam, nem todos buscam. Busca, todo mundo busca, mas a busca não é sincera, né? Aí não tem jeito. Você vê, só por volta de 5% atinge o modo da bondade material. Desses 5%, acho que nem 1% não atinge a bondade pura. E se não atinge a bondade pura, o estado de Vasudeva, não pode compreender a ciência de Deus. Através da manifestação de atividades particulares, pode-se compreender em que modo. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Já acabou o tempo. O louco. Só falta uma linha, 2 linhas aqui. Através da manifestação de atividades particulares, pode-se compreender em que modo da natureza a pessoa está situada. É só ver os sintomas, né? Pelos sintomas, você conhece quem é quem e você conhece em que tipo de influência a pessoa está sendo influenciada. Se ela é influenciada por ignorância, paixão, bondade ou bondade pura, o estado de Vasudeva. Tá, então vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma, estou procurando aqui, né, Bímola? Fazer o quê? Nunca está no lugar certo, na hora certa? Vamos lá, cadê? Está aqui, o Senhor então começou a falar mais 7. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. O Senhor Krishna Chaitanya então começou a falar sobre a filosofia Vedanta como segue. O Vedanta Sutra é falado pelo próprio Senhor Supremo. O Senhor Supremo Krishna, sob sua encarnação como Vyasadeva, compilou este grande trabalho filosófico. Só uma pessoa perfeita e completa pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa escritura completa e perfeita são os Vedas, faladas e escrita pelo próprio Deus em pessoa, sem intermediários, sem profetas, sem ninguém inspirado, sem espíritos, sem fantasmas, sem ninguém no meio. É o conhecimento completo e perfeito falado e escrito pessoalmente por Deus, por isso é completo e perfeito. Então o Vedanta Sutra é falado pelo próprio Senhor Supremo Krishna. O Senhor Supremo, sob sua encarnação como Vyasadeva, compilou este grande tratado filosófico. Já que é uma encarnação do Senhor Supremo, Vyasadeva não pode ser comparado a uma pessoa comum que tem os 4 defeitos decorrentes do contato com a existência material. Os defeitos da alma condicionada são 1. Ela comete erros. 2. Fica iludida. 3. Possui a tendência a enganar os outros. E 4. Todos os seus sentidos são imperfeitos. Devemos entender que a encarnação de Deus, Krishna, é transcendental a todos esses defeitos.
Portanto, agora vai, peraí. Hoje tem muito ar, Bímola. Portanto, é o modo da ignorância, né? Fazer o quê? Tudo desregulado. Essa máquina humana vive dando problemas. Tá, onde eu estava? Devemos entender que a encarnação de Deus é transcendental a todos esses defeitos. Portanto, tudo o que foi falado e escrito por Vyasadeva é considerado perfeito. Os Upanishads e o Vedanta Sutra visam ao mesmo alvo, a suprema verdade absoluta. Quando aceitamos o significado do Vedanta Sutra e dos Upanishads, tal como são expostos, nos tornamos gloriosos. Os comentários de Shankaracharya, porém, são indiretos e muito perigosos para o homem comum ler, pois ao entender o significado dos Upanishads desta maneira indireta e corrupta, a pessoa praticamente se exclui da realização transcendental. Segundo o Skanda e o Vayu Puranas, a palavra sutra refere-se a uma obra condensada que, sem erro ou falta, tem sentido e importância de força imensurável. A palavra Vedanta significa o conhecimento védico último. Em outras palavras, qualquer livro que trate do assunto indicado por todos os Vedas chama-se Vedanta. Por exemplo, o Bhagavad Gita é Vedanta porque no Bhagavad Gita o Senhor Krishna diz que a meta última de toda a pesquisa védica é Krishna. Assim, o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, que tem como propósito apenas Deus, Krishna, devem ser aceitos como Vedanta. Na realização transcendental, há 3 divisões de conhecimento chamadas Prasthana Traya. A seção do conhecimento que se prova pela instituição védica como os Upanishads chama-se Shruti Prasthana. Livros autorizados que indicam a meta última, escritos por almas liberadas como Vyasadeva, por exemplo, o Bhagavad Gita, o Mahabharata e os Puranas, sobretudo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Mahapurana. Eles se chamam Smriti Prasthana. Mediante os textos védicos ficamos sabendo que os Vedas se originam da respiração de Narayana. Vyasadeva, uma encarnação do poder de Narayana, compilou o Vedanta Sutra, Nyaya Prasthana, porém, segundo os comentários de Shankara, Apantarataman Vishnu, Apantarataman Rishi. Saiu. Apantaratama Rishi. Também recebe o crédito de ter compilado os códigos do Vedanta Sutra. De acordo com o Senhor Krishna Chaitanya, os códigos do Pancharatra e os do Vedanta são idênticos, já que o Vedanta Sutra foi compilado por Vyasadeva. Deve-se considerar que ele foi falado pelo próprio Narayana. Dos textos descritivos que tratam do Vedanta Sutra, fica evidente que havia muitos outros sábios contemporâneos de Vyasadeva que também discutiram o Vedanta Sutra. Estes sábios eram Atreya, Ashmaratya, ou Dulome, Karshnajini, Kashakritisna, Jaimini, Badari,
Parashari e Karmandi. Na realidade, os 2 primeiros capítulos do Vedanta Sutra tratam da relação entre as entidades vivas e o Senhor Supremo Krishna. E o 3º capítulo trata da execução do serviço prático e amoroso a Deus. O 4º capítulo trata do relacionamento resultante da execução do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O comentário natural do Vedanta Sutra é o Śrīmad Bhagavatam. Os grandes mestres das 4 comunidades dos devotos de Deus, isto é, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami e Nimbarka, também escreveram comentários sobre o Vedanta Sutra, seguindo os princípios do Śrīmad Bhagavatam. Na atualidade, os seguidores de todos os mestres escreveram muitos livros baseados nos princípios do Śrīmad Bhagavatam, como comentário ao Vedanta. Os acadêmicos impersonalistas veneram o comentário de Shankara ao Vedanta Sutra, conhecido como Shariraka Bhashya. Porém, semelhantes comentários sobre o Vedanta escritos do ponto de vista materialista são totalmente contrários ao transcendental serviço ao Senhor Krishna. Por conseguinte, o Senhor Krishna Chaitanya disse que comentários diretos aos Upanishads e Vedanta Sutras são gloriosos, mas quem segue o caminho indireto do Shariraka Bhashya de Shankaracharya com certeza está condenado. A filosofia impersonalista é budismo disfarçado. Em outras palavras, a filosofia nihilista de Buda é mais ou menos, espera aí, só esse pedacinho, Bima. É mais ou menos a filosofia impersonalista. Tá, já parei de falar. Nossa, bicho, não dá. Tá, já parei. Não dá, não tem jeito. A hora que você começa, você não para. Ctrl D. A filosofia impersonalista é budismo disfarçado. Ah, tá bom, já tá bom, já dá para achar. Menos depois você conta. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha, tem personalista que segue as escrituras védicas e tem impersonalismo que não segue as escrituras védicas. Vai aparecendo novas invenções mentais. Tá? Já parei de falar. Então, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui, peraí. Já apareceu aqui os links. O Bhagavad Gita é o quinto link. O Bhagavad Gita é o quinto link. E peraí, Bima, calma, tô contando aí os ensinamentos do Senhor Chaitanya, o oitavo link, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever.
pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá, agenda. F5, nunca está atualizada essa agenda. Vou até tomar água depois dessa. Falar do festival. Foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus. No Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Vai falar mais, tá? Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí já se programa para o próximo final de semana. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Que mais, Bimala? Que mais vai falar? Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiyaye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Calma. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, e hoje vamos começar a história de Pingala, o capítulo 8. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, então vamos lá onde nós paramos. Centralizar a letra, tá? Calma. Pronto. Vamos começar o capítulo 8 com um resumo. Calma, Bima, não me apavora não, hein? Aqui, ó. O Senhor Krishna narrou a Uddhava como o sacerdote Brahmana Avaduta explicou a Maharaja Jadu as instruções que recebera de 9 de seus mestres, começando com o Piton. A instrução que o sacerdote Brahmana Avaduta recebeu do Piton é que a pessoa inteligente deve cultivar uma mentalidade de desapego e deve manter o corpo, aceitando tudo que vem por sua própria conta, ou é obtido com facilidade. Desse modo, ela deve permanecer sempre ocupada na adoração da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Mesmo que não haja alimento disponível, quem deseja ocupar-se por completo na adoração ao Senhor Krishna não deve mendigar. Deve antes compreender que este é o arranjo da providência, pensando: todo o prazer que me for destinado virá naturalmente, logo não devo desperdiçar a duração restante de minha vida, preocupando-me com essas coisas. Se não conseguir nenhum alimento, ele deverá simplesmente permanecer deitado como o Piton e com muita paciência fixar a mente em meditação sobre o Senhor Supremo Krishna. A instrução que o sacerdote Brahmana Avaduta recebeu do oceano é que a mente do sábio que é devotado à personalidade de Deus, Krishna, parece muito clara e grave, tal quais as calmas águas do oceano. O oceano não transborda durante a estação das chuvas, quando todos os rios avolumados despejam nele suas águas, nem fica seco durante a estação quente, quando os rios deixam de fornecê-la. De forma semelhante, o sábio não fica jubiloso ao conseguir coisas desejáveis, nem fica aborrecido em sua ausência. A instrução da mariposa é que, assim como ela é seduzida pelo fogo e abandona a sua vida, o tolo, que não consegue controlar os sentidos, se deixa encantar pelas formas femininas enfeitadas, com ornamentos de ouro e roupas finas. Correndo atrás destas personificações da divina energia ilusória do Senhor Krishna, ele perde a sua vida prematuramente e cai no mais horrível inferno. Há 2 espécies de abelhas, o abelhão e a abelha doméstica. A instrução aprendida do abelhão é que o sábio deve coletar apenas pouca quantidade de alimento de muitas casas diferentes e assim, dia após dia, praticar a ocupação do Madhukari para manter a sua existência. O sábio também deve recolher a essência de todas as escrituras, sejam elas grandiosas ou insignificantes. A instrução recebida do segundo inseto, a abelha doméstica, é que o renunciado sannyasi mendigante não deve guardar para comer mais tarde ou no dia seguinte a comida que ele esmola, porque se assim o fizer, ele então, tal qual a abelha gananciosa, será destruído junto com suas provisões. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bima? Então, o renunciado que faz isso será destruído junto com suas provisões. É só uma questão de tempo. Do elefante, o sacerdote Brahmana Avaduta recebeu a seguinte instrução: por meio de artimanhas, os caçadores levam os elefantes a se aproximarem de fêmeas cativas.
Em consequência disso, eles caem nas covas dos caçadores e são capturados. Do mesmo modo, o homem que se apega à forma da mulher cai no profundo poço da vida material e é destruído. A instrução recebida do ladrão de mel é que assim como ele rouba o mel recolhido com grande esforço pela abelha, a pessoa na ordem de vida renunciada tem o privilégio de desfrutar antes de todos os... Peraí, deixa eu voltar aqui. Embananei, Bímola. A instrução recebida do ladrão de mel é que assim como ele rouba o mel recolhido com grande esforço pela abelha, a pessoa na ordem de vida renunciada tem o privilégio de desfrutar antes de todos os alimentos e outras coisas valiosas compradas com o dinheiro ganho com dificuldade pelos pais de família. A instrução do veado é que assim como ele fica confuso ao ouvir a música da flauta do caçador e perde a sua vida, da mesma maneira quem se sente atraído por música e canções mundanas desperdiça em vão a sua vida. Poxa vida! Ainda bem que nessa vida eu não caí nessa, por enquanto. Quem se sente atraído por música e canções mundanas desperdiça em vão a sua vida. A instrução aprendida do peixe é que, em virtude do fato de cair sob o domínio do apego ao sentido do paladar, ele é pego na isca do anzol e tem de morrer. De forma semelhante, a pessoa sem inteligência, que é vítima de língua insaciável, também acabará perdendo a sua vida. Havia certa vez na cidade de Videha uma prostituta chamada Pingalá, e dela o Avaduta aprendeu outra lição. Um dia ela se vestiu com roupas e adornos muito atrativos e ficou esperando do pôr do sol até a meia-noite por algum cliente. Ela aguardou com grande expectativa, mas à medida que o tempo se passava, sua mente ficou muito inquieta. Nenhum homem veio vê-la, e aborrecida ela afinal se tornou renunciada, abandonando seu desejo de que chegasse um pretendente. Depois disso ela se ocupou em pensar apenas no Senhor Supremo Hari, e sua mente alcançou a suprema plataforma... apertei o botão errado. Espera aí, deixa eu centralizar a letra. Agora vai. Vou ler de novo aqui o trechinho. Depois disso, ela se ocupou em pensar apenas no Senhor Supremo Hari, e sua mente alcançou a suprema plataforma da paz. A instrução recebida dela é que as esperanças de gozo dos sentidos são a raiz de todo sofrimento. Isso aqui é uma máxima, Bímola. As esperanças de gozo dos sentidos são a raiz de todo sofrimento. Portanto, só quem renunciou a tal desejo pode fixar-se em meditação sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, e alcançar a paz. Este foi apenas o resumo desse capítulo. O santo sacerdote Brahmana disse: ó rei, a entidade viva corporificada automaticamente experimenta infelicidade no céu ou no inferno. Da mesma forma, a felicidade também será experimentada, mesmo sem ser procurada. Portanto, a pessoa de discriminação inteligente não faz esforço algum para obter semelhante felicidade material. Não se deve desperdiçar a vida em vão buscando o gozo dos sentidos materiais, porque uma quantidade específica de felicidade material virá automaticamente para a pessoa como resultado de suas atividades fruitivas passadas e presentes. Esta lição é aprendida do Ajagara, ou Piton, que fica deitado e aceita para sua manutenção qualquer coisa que venha por sua própria conta.
É digno de nota que, tanto no céu material quanto no inferno, a felicidade e a infelicidade vêm automaticamente. Vêm devido a nossas atividades anteriores, embora as proporções de felicidade e infelicidade de certo variem. Tanto no céu como no inferno pode-se comer, beber, dormir e ter vida sexual, mas estas atividades que se baseiam no corpo material são temporárias e inconsequentes. Quem é inteligente deve ver que até mesmo a melhor situação material é na realidade uma punição por atividades ilegais anteriores, executadas fora do âmbito do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Uma alma condicionada passa por enormes inconvenientes a fim de obter um pouco de felicidade. Depois de lutar na vida material, que é cheia de opressão e hipocrisia, a pessoa talvez receba um pouco de gozo dos sentidos, mas este prazer ilusório de modo algum compensa o fardo de sofrimentos que se tem de suportar para obtê-lo. Afinal, um chapéu bonito não cura um rosto feio. Gostei dessa analogia, Bimala. Não tem nada a ver com a gente. Eu só estou pensando aqui. A instrução é para todo mundo. Afinal, um chapéu bonito não cura um rosto feio. Se alguém de fato deseja resolver os problemas da vida, deve viver com simplicidade e reservar a maior parte de seu tempo para o serviço amoroso a Deus, Krishna. Mesmo aqueles que não servem a Deus recebem dele certo padrão de manutenção. Podemos, portanto, apenas imaginar a segurança que o Senhor Krishna concede aos que dedicam a vida a seu serviço prático e amoroso. Trabalhadores fruitivos grosseiros se preocupam tolamente apenas com a vida atual, ao passo que as pessoas comuns mais piedosas elaboram imprudentes arranjos para o futuro gozo dos sentidos materiais, sem saber que todo esse desfrute é temporário. A solução verdadeira, porém, é compreender que satisfazendo a personalidade de Deus, Krishna, que é o Senhor de todos os sentidos e de todos os desejos, pode-se alcançar felicidade permanente. Semelhante conhecimento resolve com facilidade os problemas da vida. Seguindo o exemplo do Piton, deve-se renunciar aos esforços materiais e aceitar para a manutenção o alimento que vem espontaneamente. Seja este alimento delicioso ou insípido, abundante ou escasso. Se em alguma ocasião o alimento não vem, a pessoa santa deve então jejuar por muitos dias, sem fazer esforço algum para mudar essa situação. Ela deve compreender que tem de jejuar devido ao arranjo de Deus. Logo, seguindo o exemplo do Piton, deve permanecer tranquila e paciente. Se por arranjo de Deus alguém é forçado a sofrer privação material, ele deve pensar então, devido às minhas atividades pecaminosas passadas, agora estou sendo punido. Deste modo, Deus misericordiosamente está me fazendo humilde. A palavra shaita quer dizer que a pessoa deve permanecer tranquila, paciente e sem agitação mental. Dishtabuk significa que se deve aceitar a personalidade de Deus, Krishna, como o controlador supremo e não abandonar tolamente a fé devido ao desconforto material. Prabhupada cita um trecho aqui do Bhagavatam 10, 14 e 8 e diz que um devoto do Senhor Krishna sempre aceita a privação material como a misericórdia do Senhor Krishna. Dessa maneira, ele se torna qualificado para a suprema liberação. Já parei.
Aí eu tenho que parar de pensar também, Bímola. Poxa vida, aí já é demais, hein? Então, isso me lembra de uma frase, né? O sofrimento também é misericórdia de Deus, Krishna. Mas os leigos, os ignorantes sobre Deus acham que aí já é o diabo, né, Bímola? Se vem coisa boa é Deus, se vem coisa ruim é o diabo. Mas o diabo é um pau mandado de Deus, Bímola. O diabo só faz o que Deus manda. É empregado de Deus. Ninguém tem o poder de fazer nada se Deus não autorizou, não assinou embaixo. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna, e ponto final. Tá, vamos lá. 3, 6, 9, 10, 11. Então vamos parar aqui, ó, na página 592, L-11. Tá, pode ser assim? 592, L-11. Nunca para no lugar certo, agora deu. Milagre. Aqui, ó, a pessoa santa deve permanecer tranquila e materialmente inativa, mantendo o corpo sem muito esforço. Tá, que mais, hein? Então você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Mais um pouquinho do livro Néctar da Devoção. Tá bom? Vamos lá então. Calma. Peraí, Bímola, calma. Item 58, a fonte original. Ctrl F, 58. Dessa vez não preciso apertar o Enter. De lua. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Esse lixo eletrônico funciona do jeito que ele quer. Item 58, a fonte original de todas as encarnações. É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Em seu Gita Govinda, Jayadeva Goswami canta como segue. O Senhor Krishna salva os Vedas em sua forma de peixe e carrega todo o universo nas costas, em sua forma de tartaruga. Sob a forma de um javali, ele ergue este planeta Terra da água. Ele mata Hiranyakashipu sob a forma de Nishinradeva. Engana Maharaja Bali sob a forma de Vamana. E como Parashurama aniquila todas as dinastias dos governantes. Ele mata todos os demônios sob a forma do Senhor Ama. E na forma de Balarama aceita o grande arado. Sob a forma de Kalki aniquila todos os ateístas.
e, sob a forma do Senhor Buda, salva os pobres animais. Tem um comentário aqui que todas essas encarnações do Supremo Senhor Krishna são descritas na coleção Śrīmad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 3. Essas são algumas das descrições das encarnações que emanam de Deus, Krishna, e a partir da coleção Śrīmad Bhagavatam, compreende-se que as inumeráveis encarnações estão sempre emanando do corpo de Deus, Krishna, tal qual ondas no oceano. Assim como ninguém pode contar quantas ondas existem, ninguém pode contar quantas encarnações partem do corpo do Senhor Krishna. Que incrível, né, Bimala? Incontáveis. É por isso que Deus é inconcebível. Infinito, infinitamente desfrutando de suas encarnações, de infinitos prazeres. Não dá para imaginar, né? É inconcebível. É inconcebível. Item 59. Krishna outorga a salvação aos inimigos mortos por ele. Outro nome dado à salvação é Apavarga. Apavarga é o contrário de Pavarga, ou as diferentes condições miseráveis da existência material. Pa-varga indica a combinação de 5 letras sânscritas. Pa, pa, ba, ba e ma. Estas letras são as letras iniciais das palavras para 5 diferentes condições, as quais se apresentam a seguir. A primeira letra Pa vem da palavra Parabhava, que significa derrota. Nesta luta material pela vida, estamos simplesmente sendo derrotados. Na realidade, temos que conquistar o nascimento, a morte, a doença e a velhice. Mas como não há possibilidade de superarmos todas estas condições miseráveis, por causa da ilusão maia, nós simplesmente nos deparamos com Parabhava, ou derrota. A letra seguinte, Pa, é oriunda da palavra pena, que é a espuma que aparece na boca quando se está muito cansado, como se observa comumente nos cavalos. A palavra Ba origina-se da palavra banda, ou cativeiro. Ba é oriunda da palavra biti, Ba é oriunda da palavra biti, ou temor. Ma origina-se da palavra mriti, ou morte. Assim, a palavra Pavarga significa nossa luta pela vida e nosso encontro com a derrota, a exaustão, o cativeiro, o temor e, por fim, com a morte. A Pavarga significa aquilo que pode anular todas essas condições materiais. Krishna é descrito como aquele que outorga a Pavarga, o caminho da liberação. Para os impersonalistas e para os inimigos de Deus, Krishna, a liberação significa fundirem-se no Supremo. Os demônios e os impersonalistas não se interessam por Krishna, mas Krishna é tão amável que concede a liberação mesmo para os seus inimigos e para os impersonalistas. A este respeito, a seguinte declaração: Ó Murari, Krishna, como é maravilhoso que, embora os demônios, os quais sempre invejam os semideuses, não tenham conseguido penetrar vossa falange militar, tenham penetrado na região de Mitra, o globo solar. A palavra Mitra é usada metaforicamente. Mitra significa o globo solar, mas também significa amigo. Os demônios que fizeram frente a Krishna como inimigos queriam penetrar a sua falange militar, mas em vez de fazerem isto, morreram na batalha,
e como resultado penetraram no planeta Dimitra, ou planeta Sol. Em outras palavras, eles entraram na refulgência Brahman. Aqui se dá o exemplo do planeta Sol, porque o mesmo é sempre luminoso, tal como o céu transcendental, onde existem os inumeráveis e luminosos planetas eternos Vaikunta. Em vez de penetrarem a falange de Krishna, os inimigos de Krishna que foram mortos entraram na atmosfera amigável da refulgência transcendental. Assim, é a misericórdia de Deus, Krishna, motivo pelo qual ele é conhecido como o salvador mesmo de seus inimigos. Item 60. Aquele que atrai as almas liberadas. Muitos são os exemplos de como Krishna atraiu mesmo grandes almas liberadas como Shukadeva Goswami e os Kumaras. A este respeito, os Kumaras fazem a seguinte declaração: que maravilhoso é que, embora sejamos completamente liberados, livres de desejos e situados na fase de Paramahansa, aspiremos a saborear os passatempos de Radha e Krishna. Item 61. O executor de atividades maravilhosas. No Brihat Vamana Purana, o Senhor Krishna diz que, embora eu tenha muitos passatempos fascinantes, sempre que penso na dança do amor, a qual executo com as vaqueirinhas, fico ansioso por executá-la novamente. Certo devoto disse: tenho conhecimento acerca de Narayana, o esposo da deusa da fortuna, e também tenho conhecimento acerca de muitas outras encarnações do Senhor Krishna. Por certo, que todos os passatempos de tais encarnações são empolgantes à minha mente, mas os passatempos da dança do amor, executados pelo próprio Senhor Krishna, estão aumentando maravilhosamente o meu prazer transcendental. Item 62. Krishna é rodeado por devotos amorosos. Quando falamos de Krishna, Krishna não está sozinho. Krishna significa seu nome, suas qualidades, sua fama, seus amigos, sua parafernália, seu séquito. Tudo isto está incluso. Quando falamos de um rei, subentende-se que ele está rodeado por ministros, secretários, comandantes militares e por muitas outras personalidades. De maneira similar, Krishna não é impessoal. Especialmente em seu passatempo de Vrindavana, ele está rodeado pelas vaqueirinhas e também pelos vaqueirinhos, seu pai, sua mãe e todos os habitantes de Vrindavana. No Śrīmad Bhagavatam 10.31.15, as vaqueirinhas lamentam: meu querido Krishna, quando pela manhã sais para a floresta de Vrindavana com tuas vacas, consideramos que um instante alonga-se tal como fossem 12 anos, e para nós é muito difícil passar o tempo. Então, quando voltas no fim do dia, por vermos teu belo rosto, nos sentimos tão atraídas que não conseguimos deixar de olhar constantemente para ti. Nesses momentos, quando acontece o ocasional piscar de nossas pálpebras, condenamos o Criador, o Senhor Brahma, considerando-o um estúpido, pois ele não sabe como fazer olhos perfeitos. Em outras palavras, as vaqueirinhas se perturbavam com o piscar de seus olhos, porque enquanto seus olhos estavam fechados, não podiam ver Krishna. Isto quer dizer que o amor das vaqueirinhas por Krishna era tão grande e estático que elas se perturbavam mesmo com a sua ausência momentânea. Elas, no entanto, também se perturbavam quando viam Krishna. Isto é um paradoxo. Certa vaqueirinha, exprimindo-se a Krishna, disse: quando nos encontramos contigo à noite, consideramos que a duração da noite é deveras curta. E por que falarmos apenas desta noite?
Mesmo se tivéssemos uma noite de Brahma, ou seja, 4.300.000.000.000 de anos solares, que equivalem a 12 horas ou uma noite de Brahma. Então, mesmo se tivéssemos uma noite de Brahma, nós a consideraríamos um período muito curto. Obtemos certa noção do dia de Brahma a partir da seguinte declaração do Bhagavad Gita 8.17. Segundo cálculos humanos, a soma de 1000 ciclos de yugas compreendem um dia de Brahma, o que é também a duração de sua noite. As vaqueirinhas disseram que mesmo se pudessem ter essa duração de noite, tal duração não seria suficiente para o encontro delas com Deus, Krishna. E agora o item 63. A atrativa, deixa eu falar aqui, Bimala, o item 63, só isso. A atrativa Vishnu. Tá, item 63. Tá bom. Eu também não vou escrever mais nada. Você não deixou falar, também não vou escrever. Vou pôr só 63, ó. Ah, depois você lembra. Item 63. Não deixou falar, também não vou escrever. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. É o 7º link, não lembro, peraí, deixa eu ver. Eu abri, mas eu saí. É o 7º link. Você clica aí, o Néctar da Devoção, encomenda, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro
Lokanam hitakarino tribhuvane manyo charanya karo Radha Krishna padara vinda bhajana Nandena mataliko Radha Krishna padara vinda bhajana Nandena mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.